Olá, gente! Nosso nono episódio Pode Vir com a Josi e hoje eu estou com um convidado aqui, um expert em vendas. Você já sabia, né? Que hoje todos nós vendemos e precisamos aprender sobre vendas. E esse cara que está aqui hoje comigo, quero sugar muita coisa dele. Mas enquanto isso, quero falar para vocês, nós temos aqui o nosso QR Code para você entrar na nossa loja, do nosso e-commerce, da loja Trânsito, que é a nossa patrocinadora, patrocinadora oficial desse pod maravilhoso, que ele vem te trazer muitas coisas em relação cultura, moda, novidades, técnicas, muita coisa bacana para você. Então, aos nossos parceiros que estão dentro da loja Trânsito, LP, Lança Perfume, My Favorite, Código Zero, que é a nossa marca masculina, a Jimmy, que é aquele jeans maravilhoso, e outras marcas maravilhosas que você encontra lá na Trânsito. Então, ó, corre lá, segue aqui, porque tem muitas novidades e, gente, tá rolando várias ações promocionais e junto novidades agora que a gente já está chegando no nosso inverno, tá? Então, o inverno já está chegando também na loja Trânsito. Só moda, porque por enquanto tá quente lá. Então, vamos lá, então. Esse cara aqui que veio hoje dar todas as técnicas, isso é muito bom que tu sabe fazer. Isso me agrada muito. Então, Júnior Max, nosso corretor de imóveis, pode se apresentar aí para o pessoal. Tudo bem? Primeiramente, agradecer pela oportunidade. Espero poder contribuir nessa tarde, nessa troca de informação. Espero poder contribuir em troca de informação em venda, mas com a minha história que vem startar um pouco mais de combustível em todos. Oh, coisa boa. E vendas é assim, né? Algo que brilha os olhinhos, né? Principalmente para quem é bem comercial, no meu caso, né? Que eu sou extremamente comercial. Me conta como é que foi esse início, então, Júnior, da tua história, como é que é a tua carreira, o iniciozinho de tudo, como é que foi? A minha jornada com o mercado de trabalho começou muito cedo, né? Comecei a trabalhar. Eu venho de uma família simples, né? E eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu morava numa cidade vizinha aqui, eu morava no município de Nova Veneza. Ai, Nova Veneza. Nova Veneza, eu morava ali mais preciso no Caravaggio. Ah. E comecei a minha jornada ali no mercado que tinha ali. Comecei como empacotador, eu auxiliava na parte das compras ali, empacotava as compras. E ali começou o meu contato com o público, né? Sucessivamente, comecei a estudar, depois fui para colégios particulares aqui em Criciúma, passei pela SATIC e tal, parei de trabalhar. Com 16 anos, eu tomei uma atitude. Minha família ficou um pouco revoltada naquele momento, porque eu queria estar no mercado de trabalho. Sério? Eu não Com 16 com 16 anos? anos. Eu não queria estar ali fazendo os cursos. Eu estudava período integral, mas eu não queria mais aquilo, né? Claro que um monte de sentimentos, um monte de emoções. Era um adolescente, né? Não tinha autonomia para escolher, né? Minha mãe, como é professora concursada, bateu para continuar estudando. Imagina, logo a mãe professora. Imagina. Porém, meu pai, ele vem nessa cultura do empreendedorismo. Ah, a veia tá no pai, então. Veio o pai do pai. que trouxe. Ah, que top. E o pai me apoiou para aquele momento eu vim para o mercado de trabalho. Então, eu comecei ali com 16 anos, a carteira assinada, né? Menor aprendiz e tal. Com 18 anos, eu vim para o mercado de vendas. Foi meu primeiro contato com a venda direta. Eu comecei representando uma indústria do Oeste, e eu comecei no produto alimentício. Atendi uma carteira de 263 mercados, fazia varejo. Nossa. Como se fosse um representante, Um representante, exatamente. Comecei aqui, começava em Esplanada, que é aqui no litoral, e até Passo de Torres, nossa divisa de estado. Atendendo os mercados. Naquele momento, eu achei que eu tinha me encontrado. Porque eu tinha uma carteira de cliente, eu tinha uma dinâmica de sair, atender esses clientes, fazer as ações. E daí tinha mix, produto de venda. Comecei a lidar diretamente com vários perfis comportamental, porque é o comprador. Tem um cara que é mais pragmático, tem outro tipo de comprador, enfim. Comecei ali a ter os primeiros desafios da venda. Porque eu não estava preparado para isso. Pro dia a dia, essa cultura de vender e sair para vender e a venda não acontecer. E isso, com uma recorrência, começa a vir a tão famosa frustração. Sim. Eu não tô pronto para isso. Não se sente bom o suficiente. Né? Exatamente. E tem um outro ponto que isso tem mudado muito, que não deu certo e nada, vira vendedor. Ou minha primeira, né? Primeira experiência, vou pro mercado, quero ganhar um dinheiro. Na realidade, essa é a palavra. Quero ganhar um dinheiro.
vou vender. Vou vender. Exatamente. E aí, quando tu não tem as técnicas afiadas, quando tu não está preparado para executar de fato, quando tu não está preparado para executar de fato o ofício da profissão, tu acaba sofrendo muito. Naquele momento, ali com 18 para 19 anos de idade, naquele momento, o meu pai ainda estava com a empresa e eu via ali um espaço onde eu poderia performar no médio e longo prazo. Teu pai trabalhava com o quê? Metalúrgica. Ah, metalúrgica. A região ali já é isso, sim, né? Sim, ela é bem forte, né? A gente tinha a metalúrgica, basicamente a nossa fonte de renda direta foi isso, né? Que teve mais, que virou de fato. E naquele momento eu vi uma oportunidade, eu já tinha todo um case desenhado de como aplicar, de como performar. Eu sempre fui um sonhador, assim, eu acho que o vendedor tem muito disso, né? De conjecturar e trazer isso. Sonha, Não, né? sonha muito. Planeja vai muito, longe, né? vai além, né? Vai. E isso é o segredo da venda. Sim. Né? Porque isso aí, se tu tiver verdade no que tu tá sonhando, tu acaba fechando a venda, de fato. Eu não... nem meio que fugindo aqui da tua história, Claro. mas quando tu pega o teu vendedor e pergunta para ele qual o sonho dele é o que projeta ele para ele poder ser um bom profissional na tua empresa. Então, se tu tem junto, alinhado com ele, o sonho dele com o propósito da tua empresa, provavelmente vocês dois vão ter uma jornada longa e de sucesso, né? Nós já vamos voltar aí na história, tá? Mas pegando esse gancho aí teu, eu acho que o maior combustível tem que ser esse. Hoje eu desenvolvo equipe de venda, depois a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. Mas se a gente trabalhar apenas com o dinheiro, esse não vai ser o combustível para acordar de manhã no dia chuvoso ou no dia que deu problemas. Tu não vai conseguir só pelo dinheiro. Tem que ter um fator determinante por trás e muitas das vezes é o sonho. É o sonho, né? Voltando à nossa história aí. Naquele espaço eu vi uma oportunidade de trabalho, né? Ali com meu pai, de performar, né? Vamos fazer essa empresa crescer. Porém, quando eu vim para dentro, eu abri mão de estar numa indústria e vim para dentro de uma empresa familiar. Empresa familiar é um plano de carreira e você tem que estar muito consciente para isso. Depois começa... eu suspirei. Já falou metade da minha história. Depois começa os desafios de dividir o profissional Com o pessoal. E não adianta que a gente luta, né? Mas ele tá lado a lado. Com certeza. Naquela fase eu ainda morava com os meus pais, então era um pouco mais difícil, porque eu saía da empresa e retornava para casa deles. Então eu levava junto os problemas. Claro, eu era imaturo, faltava amadurecimento, enfim. E o meu pai em um formato de gestão mais arcaica. E eu já com a visão do novo mercado. Nossa. Começou em choques, certeza. Começou em choques. E ali a gente conseguiu caminhar por 4 anos e meio junto, né? Trabalhando junto e tal. A empresa já estava com uma projeção, a gente conquistou um espaço que a gente queria no mercado, porém, em 2015 para 2016, tu vai lembrar, começou uma crise que veio afetar muitas pessoas. Nossa, aquele momento economicamente foi bem pesado. Exatamente. Foi um divisor de águas e meu pai tinha um formato de gestão mais arcaico, porém, meu pai, ele imaginava que o cenário nunca ia ser... sempre ia estar favorável para ele. Tá entendendo? Já seguro, né? Com clientes, achando que a parte que a pessoa que tem... na realidade, é o que ele tinha vivido, né? Porque até então o mercado era dessa forma, né? Sim. Então, era a vivência dele. Aquele ditado, time que tá ganhando não se muda, eu ouvi muito isso. Nossa. E aí, para mim, de certa forma, era frustrante, porque eu tinha muitas informações para agregar ali. Foi quando a gente teve que romper pelo momento determinante ali que foi essa crise, né? Essa parte econômica. Nós chegamos a um momento em que a gente teve que sentar, igual eu e tu tá sentado aqui, igual eu e você estamos sentados, e conversar. Pai, não tá dando para nós pela parte financeira. Não dava para pagar 2 salários. Não tinha como mais manter a estrutura. A gente quebrou ao ponto de pagar todo mundo que estava ali, os funcionários. Nós tínhamos uma equipe grande, né? Os fornecedores, a gente comprava matéria-prima, produzia os equipamentos, implementos para cerâmica. E naquele momento a gente teve essa conversa muito aberta. Por um lado, para mim, naquele momento foi um baque, assim,
Porque eu sempre estive debaixo da saia, sempre estava ali, né? A família, Sim. fiz uma projeção. Por ali foi onde cortou o cordão umbilical. É ruim, É ruim, mas ao mesmo tempo é bom, né? necessário. É, bom não é, né? Necessário, é É verdade. necessário. Naquele momento onde a gente rompeu, né? A gente fortaleceu os vínculos familiares, o profissional, cada um foi atrás do seu desafio, porque agora era sobreviver cada dia. E nesse momento eu comecei a entender muitas coisas. Coisas que eu não tinha clareza. Coisas que para mim, né, que muitas das vezes até julguei o formato de gestão, mas agora na ponta, no choque, tendo que trazer a provisão para dentro da minha casa, eu comecei a ver que era diferente o negócio. E é só a gente vivendo pra gente Uau. entender o outro, né? Não sei se tu é pai ou não. Não, Ainda não, né? Mas no dia que tu fosse pai, tu vai entender muitas coisas que teu pai falava antes, que às vezes a gente acha que é besteira, né? Mas a Sim, gente, como pai, a gente sempre quer ver o melhor. E a mesma coisa, né, no mercado de trabalho, né? com toda certeza. E eu acho assim, ó, eu tenho uma menina, né? E eu sempre digo que eu não gostaria muito que ela trabalhasse primeiro comigo. Tá. Eu gostaria que ela tivesse uma experiência primeiro fora, para depois ela valorizar aquilo que tem Sim. em casa. Porque Sim. esse é o desafio maior, né? Porque é de casa, eu não sei se tu tinha, tu cumpria horários, tudo certinho, ou tu era Sim. maleável, assim? Porque tem pai meio... Então, vamos lá. Dessa parte aí, eu era o cara mais chato. Eu Ah, era mais é? chato que meu pai. Oh, Porque meu pai queria que eu ficasse dormindo até as 9. Descansa. Eu queria estar às 7h30. Eu queria aquela obrigação de... Não é porque eu sou filho que eu sou favorecido. Porque eu já queria chamar essa responsabilidade para mim. Hoje, até hoje, eu me basei muito em resultado. Eu creio que o resultado move. Tá entendendo? Então, eu tinha uma visão de eu quero ser o gerente disso aqui. Eu quero ser futuramente CEO disso aqui. Então, eu sou o cara que chega o primeiro e você é o último a sair. E meu pai já passava a mão na cabeça. Sai pro almoço, vem as duas, tá entendendo? E sei. daí, enfim, trabalhar com a família, às vezes, cria algumas bardas, né? Sim, sim, é. E tu tem que entender que ele é o patrão, né? Ele é o patrão. Independente de qualquer coisa. E é muito complicado, eu não sei qual é a tua crença religiosa, mas tem a lei que eu sempre sigo, que é os 10 mandamentos. Honrar pai e mãe quando tu trabalha junto é É um complicado. É desafio. igual, não sei se a tua esposa trabalha contigo ou não. Sim. Trabalha? É a mesma coisa o relacionamento quando os dois, o casal, trabalha. Por mais que a gente queira, a gente leva para nossa casa Leva. os nossos problemas, né? Porque tem os problemas, tem as alegrias também que a gente compartilha junto, mas quando tem problemas a gente acaba levando. E sempre culpa um pouquinho, né? Esse desafio aí, não existe fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Era tão bom se tivesse, né? Eu Seria queria, eu queria. uma Se tu cápsula achar, tu ali, fala para mim, uma tá? fórmula aqui onde... Mas não tem. E eu creio que é o tempo e essa maturidade, né, de conseguir... eu não digo nem dividir, mas conseguir amenizar. Deu problema hoje aqui, deu fecha aqui na empresa, pô, vamos amenizar isso aqui, mas vamos jogar menos energia lá dentro de casa nisso, para poder ter dois ambientes. Eu costumo falar para minha equipe que a imobiliária é a extensão. Hoje eu tenho uma imobiliária, né? Eu vou chegar aqui, mas o ambiente de trabalho é a extensão da tua casa. Ai, com certeza. E a casa tem que ser a extensão do teu trabalho. Tu tem que ter prazer tanto para vir para tua empresa, quanto tem que ter prazer para retornar para casa. Agora, no meu caso, onde a casa e a empresa, a gente tem Tá junto. é um desafio. É o nosso caso, amigo. Teu É o caso nosso, também? meu caso também, que eu trabalho com minha esposa. Mas- Irmã, esposo. Uau. Então, tipo assim, aí tem subprima também, que trabalha. É uma Tá, empresa familiar. familiar. Mas hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu criar, assim, uma rotina também bem legal. Eu creio que o tempo traz essa consciência. Porque tudo que tu foca expande. Sim. Tudo que tu der atenção vai potencializar. Se tu potencializar os desafios, com certeza tu vai ter um ambiente de guerra na tua casa. Se tu potencializar que essas pessoas são as pessoas mais leais que tu tem pro teu desenvolvimento, pro desenvolvimento da tua empresa, tu vai ter ambos um ambiente de paz e de Verdade. crescimento. Então é isso que eu tento trazer pro meu dia a dia hoje, tá? Mas vamos voltar à história da minha família. É uma ótima aí. estratégia. É isso. Potencializa, foca, expande. É fato isso. Em 2015 para 2016, a empresa quebrou, como eu estava te falando antes, e eu caí de paraquedas no mercado imobiliário. Eu não sabia nada do mercado tu foi imobiliário. assim, jogado. Gostei da palavra. Potencializa. Ó, gente, eu sou de escrever. Expande.
pega, desbloqueia aí que vai dar certo. Adoro técnica. Oh, eu sou rápido no negócio, pode contar. Vou anotar umas coisas quando é interessante, eu anoto tudo. Coisa boa. Eu caí de paraquedas no mercado imobiliário, eu não conhecia o mercado imobiliário. Eu não sabia de fato o que era uma matrícula, o que era um ITBI, o que era um FRJ. O que é isso, meu Deus do céu? Como é que se faz uma escritura de uma casa? Não sei, cara. Eu morava em Criciúma já e eu não conhecia nem a minha cidade. Porque se hoje aqui em Criciúma a gente é muito da referência, né? Sim. Ah, o bar do Joãozinho. Ah, o mercado tal. Uhum. Onde é que é a rua Araranguá? Onde é que é a rua Santo Antônio? Eu sou bem perdida. Não, mas não é só você. É geral. E o imobiliário, ele te força. Ele te força a conhecer a cidade. Ele te força a saber qual é a rua tal. Qual é o empreendimento tal. E eu não sabia nada. Que é tudo por interesse, Tudo por né? interesse. Tudo por Exatamente. interesse. Uhum. E naquele momento teve a oportunidade do imobiliário, tinha um amigo que trabalhava lá, nessa imobiliária, e tinha uma vaga lá de ser agenciador. Para te entender o que é o agenciador, é a pessoa que sai procurando imóvel, batendo de porta em porta. Quer vender a tua casa? Quer vender o teu Sério? terreno? É isso. Não. Existe ainda, é isso? Existe. Existe. É verdade. Tá tem muito, o mundo tá no digital, Uhum. né? Mas nunca vai perder o contato olho a olho. Nada substitui Nossa, isso. eu nem imaginava que existia isso, sabia? Hoje o que lá na frente eu vou falar, mas eu vou te dar um spoiler aqui. Hoje o que eu pego essa ferramenta de conexão e junto com o digital. Então eu ganho tempo e energia. Então o meu agenciador hoje, eu tenho um agenciador, ele não faz o mesmo trabalho que eu. Eu fazia de porta em porta. Sim, hoje é mais... Não, hoje Chama vamos fazer um roteiro aqui, chama ali, vai com horários agendados. Hoje é muito mais simples. Hoje é muito mais fácil. Tecnologia, ela veio para ajudar a gente, né? Em muitas coisas, né? E ali eu comecei essa jornada aí de agenciar, procurar, entender o que poderia acontecer. Nesse momento aí eu ganhava R$900. Isso foi o quê? Em 16. 2016. Ganhava R$900. Foi um desafio agora, porque lá na empresa familiar eu tinha um salário maior. Ah, tu ganhava mais. Eu ganhava mais, claro. E aí eu comecei agora a ter que desconstruir algumas crenças, quebrar muitas outras e começar a me construir. Eu comecei a me entender. Eu comecei a ter que dar nó em pingo d'água, porque R$900 vai fazer o quê? Tá entendendo? E como eu vinha de uma cultura, como já tinha, né? Já tinha um padrão de vida, na realidade, tu vai gastando um pouquinho mais, né? Tu gasta conforme tu vai também... E é muito fácil se adaptar com o bom. Nossa, é maravilhoso. É muito fácil se adaptar com o bom. Agora, quando o cenário fica desfavorável, quando fica negativo, é um choque. É todo dia você de frente com você, entendendo que é você que é o protagonista da tua história. Então, tu tem que ir pro choque e fazer acontecer. E eu comecei a entender isso agora, né? Há 7 anos atrás. É que quando cai na real, na realidade, né, Júnior? E assim, ó, e quando tu tá com o teu emocional abalado, porque financeiro mexe com o nosso emocional, não adianta. Eu digo que é o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas, né? Se não for todas, a gente fala a maioria, porque pode ter exceções, né? Mas é algo que, por mais que queira, tu não se sente produtivo, parece que a tua energia, ela não é a mesma. Não adianta, o financeiro, ele ainda é... Não é que nos move, mas ele é algo que te impulsiona, né? Com porque certeza. tu estás legal. Porque a coisa mais triste que tem é tu saber que tu tem que pagar, principalmente quando a pessoa é honesta, né? Poxa. E às vezes não tem de onde tu tirar. É tão complicado, né? Isso é difícil, passei por isso. Imagina, Passei ganhava muito provavelmente por um isso. salário, né? O pior é você entender esse momento. O pior é tu entender o momento. Que o teu momento de vida hoje é esse. E tu olha para os lados, tu não vê uma alternativa. O que eu vou fazer? Porque quando tem um refúgio, no meu caso não tinha um refúgio, porque a minha família, que sempre foi a minha base até financeira, estava no mesmo cenário que eu. Eu não tinha um pai para pedir um adiantamento. Tá entendendo? E parece que naqueles momentos ali, o mundo se fecha para ti. Ninguém tá do teu lado. E, de fato, ninguém tem que estar ali do teu lado para ser um apoio. Né? Eu creio muito sobre isso. Tu tem que entender que as pessoas também têm suas particularidades. Às vezes, o que é hoje, para mim, uma prioridade, para ti pode não ser uma prioridade. Sim. E não tenho por que tu investir no meu sonho. Não tenho por que tu investir no teu. E naquele momento, eu tive que começar a entender tudo isso. O que está acontecendo? Meu Deus do céu. Tu perguntou antes para mim ali sobre a minha crença. Eu sou de família cristã,
Meu pai, por muito tempo, pastoreou, então eu sou Ah, o sério? famoso filho de pastor, né? É aquele cara Nossa. que tem que quebra o galho dentro da Uhum, igreja, sim. toca aqui, toca lá. Então, por vir dessa crença, por muitas das vezes tu começa a jogar pra cima. Pô, Deus, por que isso? O que que tá acontecendo? Onde eu errei? Tu me abandonou, Deus. É, Não, é que a gente vê, não, não, agora tu me abandonou, né? exatamente. Essa é a conta. Tu começa a fazer essa conta. Pô, Deus, então... Porque daí tu começa a pensar, pô, será que é porque eu fiz isso? Ou eu fiz aquilo? Ou meu pai... A Bíblia fala muito sobre isso. Ah, foi quem que Sim. pecou? Uhum. Foi o pai dele? Foi a mãe? Tá entendendo? Então, eu comecei por muito tempo a entrar em uma crise existencial. E o que que tá acontecendo comigo? Só que entendendo que eu tinha que trazer a provisão. E naquele momento era R$ 900, agenciador. Eu lembro até hoje que eu passei pela Avenida Centenário. Avenida Centenário ali pela região do Parque das Nações hoje, Sim, né? sim. Aham. Jogás ali e tal. E eu tava com uma mochila nas minhas costas, com uma garrafinha d'água e duas bolachas de biscoitos que eu vendia anteriormente. Essa era a minha alimentação do dia, para me sair agenciar, buscar e tal. Nossa. Então, naquele momento assim, tu começa a analisar, meu Deus do céu, será que vai ser para sempre isso? Porque quando tá no meio do furacão, quando tá no meio da guerra, tu não vê um fim. Não. De volta, retornando ao que eu falei, tu começa a focar naquilo e cada vez mais vai expandir. Problema, Uhum. problema, problema, problema. E aí eu comecei a ter que treinar o meu emocional. Hoje eu costumo falar para minha equipe que quem vai dominar o mundo, ou quem domina as vendas, é quem tem gestão de tempo, quem tem inteligência emocional. Se tu tiver esses dois pilares muito alinhados, com toda certeza, tu vai ter sucesso na tua vida financeira, tu vai ter sucesso na tua vida particular, tu vai ter sucesso nos teus relacionamentos. Inteligência emocional e gestão de tempo. Tem um líder que eu sigo, né, o Paulo Vieira, e ele diz: Ó, me tire tudo, mas não me tire a minha inteligência é isso, emocional, porque é a inteligência emocional que faz a gente sair das situações, né? com toda certeza. E eu tava num momento que eu não tinha isso, né? Então eu tive que desenvolver isso no choque. Eu tive que desenvolver isso na prática, no dia a dia, sabendo que eu tinha que entrar para dentro do escritório às 8, sair às 6, sabendo que tinha essa carga horária, mas no final do mês era R$ 900. Então fica um desafio, pô, vou passar o mês inteiro aqui, R$ 900. Pô, onde é que, E daí não quando... ganhava comissão daí pra Era muito cara? Era muito baixo, era baixa? muito baixo. E eu, Porque, eu levei muito azar, na verdade. sério? Eu, né, aqui a gente tá brincando, mas eu Uhum. creio que era o tratamento. Precisava desse tratamento de choque para me entender. Porque o que aconteceu? Os corretores, hoje dentro da minha imobiliária, tem esse sistema também, mas os corretores, eles preferem vender o agenciamento dele, porque esse agenciamento não tem que me dar 15% da comissão dele Pra imobiliária para que seria, né? imobiliário. Uhum. Então é mais fácil vender o meu aqui. Então, uma vez ou outra, vi um salário maior, mas a minha média era isso aí, R$ 900. O que eu comecei a prestar atenção? Como é que eu vou fazer dinheiro com isso? Como é que eu vou virar minha chave? Tu tinha entendido que aquilo ali era o teu mundo agora. Entendi. Já tinha Sim, não entendido. tem mais volta. Não tinha Uhum. mais volta. Não tinha mais volta porque eu não tinha alternativa. E esse é o grande segredo do sucesso. Tá? Quando você tiver o plano B, todo mundo fala isso, né? Quando você tiver o plano B, o A já deu certo. Já deu errado. É verdade. Se tu tem plano B, o A não vai dar certo. Sim. E naquele caso eu não tinha, cara. Não é porque, eu queria. Não, eu não tinha opção. Não tinha. Tinha que dar certo. É que nem Tinha eu que dar quando eu certo. vendi a loja, a casa, eu vendi meu apartamento para Tá. comprar a loja. Tipo assim, aí todo mundo diz, tá, e se não der certo? Se não tem como. Vai dar certo. E tem que dar certo. Não trabalhamos com essa É, possibilidade. isso mesmo. E aí eu comecei a ver os meus colegas de profissão a terem faturamentos altos. Porque hoje o imóvel é o produto mais caro da prateleira. Sim. Né? Se a gente for... Claro que hoje dentro da minha imobiliária a gente tem nicho, tem imóvel de entrada, que tem uma equipe que atende, médio padrão, que outra equipe atende, alto padrão, que outra equipe atende. Mas se a gente for olhar de forma geral, é o produto mais caro. E a expertise hoje da tua empresa, qual Sim. é? É mais alto, baixo, Médio alto. médio, alto? Médio alto é o É que o mais nosso, tem mais é o giro nosso daí. ticket médio hoje é para o médio alto, é o nosso volume de venda é ali. Porém, eu entendo que eu não posso deixar outros braços sem atender. Então, a Que vão gente tenta procurar abraçar. clientes que Sim, querem sim. com preço, né? Que é a casa mais, né? Primeira A primeira casa, né? casa, A maioria sim. das pessoas, né? Tem muita gente que vai ter uma casa de entrada para sempre. Isso é muito importante. Eu entendi isso depois. Eu não vendo que eu não moro. Eu só vendo onde eu moraria. Ah, Júnior, mas hoje tu moraria lá no bairro tal?
no imóvel tal. Se eu tivesse o padrão de vida das pessoas que moram lá, eu moraria nesse empreendimento. Uhum. Então, eu vou sempre escolher o melhor para o padrão de vida de quem eu estou atendendo. Então, tu faz uma pesquisa ali, saber o Claro. poder aquisitivo da pessoa, Sim, entender onde que é aquele... Porque tem pessoas que não se sentem bem também estar morando num bairro melhor, né? sim. Não melhor que a gente fala, né? Mas assim, num bairro que seja diferente daquilo que ele tem um Da hábito, cultura, né? né? Da cultura dele. Sim. E é bem complicado se sentir num lugar onde tu não é pertencente, né? É verdade. É muito complicado. Então, se tu já está num lugar onde tu se sente mais... Porque tem pessoas que são muito familiar, né? Essa coisa de vizinho. Eu sou uma pessoa que vizinho, para mim... Uhum. Então, tipo, pra mim não importa o lugar Tá. que eu esteja morando. Eu tenho Sim. apartamento, mas, tipo assim, minha vizinha é raramente. Não é que eu não cumprimente ela, não, imagina, tem rola. Claro, claro. Mas pra mim não é importante, sabe? É uma coisa que não tem necessidade. Então, morar Tá. em apartamento, uma casa que as pessoas têm mais contato, eu já não gosto, porque eu não gosto que ninguém invada o meu Tá. espaço. Uhum. Sim. E a gente lida com muitos clientes desse perfil, tá? Muito mesmo. Principalmente hoje no dia a dia corrido da É gente, que não tem corrido. tempo, né? Sim. Eu costumo falar, e eu desenvolvo ali na minha equipe, tu tem que entender para atender. Se tu não entender o teu cliente, tu não consegue atender. Então não adianta eu te botar num bairro, se o teu poder aquisitivo até comporta aquele bairro, Sim. mas a vizinhança não é o que tu busca. Ô, Júnior, uma coisa que eu percebo, assim, que é bem complicado, que o ramo imobiliário, ele é muito cruel, eu vou falar a palavra. Porque existe uma concorrência muito forte também, né? Tipo assim, hoje, eu não sei, existe um número já de pessoas que trabalham na parte imobiliária, De corretores de credenciados. corretores, assim, existe um número? Porque Hoje hoje é em- bem, assim, é grande, né? Hoje em Santa Catarina nós temos mais de 53 mil corretores. 1.000? É. 53 mil? É. Nossa. Não, é muita gente. É muita gente. Se nós for pegar a nossa região, que tem 230 habitantes, a gente tem mais de 1.500 corretores. Caraca. É muita gente, É muita gente. Até porque não é um produto que tu troca, que tu compra sempre, né? É tipo algo que... Existe uma estatística de quanto tempo que as pessoas costumam para Sim, trocar sim, de sim, casa? sim. É mais ou menos como? Hoje uma família tradicional, ela vai trocar de imóvel de 2, no máximo 3 vezes. 3 vezes. Mas isso é o máximo. Só quando tu acha um cigano que adora trocar, se porque mudar. a gente vai pegar agora a jornada aqui, né? O trilho da venda. Tu comprou teu primeiro imóvel de entrada. Consequentemente, na grande maioria das vezes, esse primeiro imóvel tu vai buscar via financiamento bancário. Sim, é teu primeiro, né? É Na teu realidade, primeiro nem imóvel. sempre a pessoa tem o dinheiro certinho, né? Exatamente. Hoje, os projetos de financiamento é a média de 360 meses. Porém, tu quita na metade do prazo. A grande maioria quita na metade do prazo. Quando ele quitou esse imóvel, consumismo. Quando ele quitou esse imóvel, eu preciso de algo melhor. Então, ele já está indo pro segundo imóvel dele. Sim. Chegou nesse segundo imóvel dele, ele está em outro momento de vida. Então, ele até compra para sair daqui, ele tem um paliativo aqui no imóvel de 3 dormitórios agora, daí expandiu a família, agora eu quero uma casa. Então, o pessoal meio que faz esse ciclo. Comecei, sempre vai ser o primeiro ou apartamento Sim. ou terreninho, que é fácil de parcelar. Fez ali, vai para um imóvel de médio e depois, dependendo do teu momento de vida, volta para casa. Mas daí é uma casa em condomínio. E tu já quer isso, algo daí tu que já é o teu tem sonho, na realidade, né? Exatamente. Então, Ali foi pra... geralmente 3 imóveis. E tem algo também que eu até fiquei sabendo faz pouco tempo, que principalmente quem começa com financiamento, né? Hoje o juro do financiamento, ele ainda é um juro alto, né? Teve uma época ali que ele estava mais em conta, mas ele sempre foi um juro bem alto, até porque é muito tempo, né? Principalmente quando a gente faz eles para Minha Casa Minha Vida, né? Que são 25 anos, que daí, né? Uma vida, bem dizer, pagando. Mas hoje existe muitas técnicas que as pessoas estão ensinando de pagar, né? Antecipar essas parcelas para te pagar num período menor, né? Sim. Então, um segredinho ali que eu já percebi, tô falando aqui a minha parte do meu conhecimento, se eu estiver errada, tu me corrija, por favor. Então, se tu vai fazer um financiamento que a tua renda comporta, vamos supor, R$1.000, vamos botar, pagar R$2.000. Tá. É interessante tu fazer uma renda que tu comporte pagar o R$1.000 e esse outro R$1.000 tu começar a pagar as últimas Exatamente. parcelas, porque das últimas são totalmente eliminados os juros. É isso mesmo? Então isso é real. Tem muita coisa Tem. por trás dos bastidores, né? Ah, coisa boa, assim, pra Coisa gente boa, cliente, coisa boa, assim. sim. Eu tô falando como cliente. Por isso que eu te falo, quem é bem ensinado, quem tem a cultura, o profissional do ramo imobiliário que tem a cultura de passar a verdade do mercado, ele consegue trazer
próprio cliente um ciclo de esse cliente retornar para comprar o segundo imóvel. Na realidade é uma estratégia de venda, né? Exatamente. É como se fosse já um pós-venda, né? Sim, Já tô sim. plantando aqui a sementinha para quando tu for. E eu vou dizer, eu acredito que nem todo mundo tem a mesma índole, né? Não. Mas eu sou uma pessoa que eu sou bem fiel, assim. O meu corretor, eu tenho um corretor, né? Eu te conheci agora, não faz muito tempo, mas ele é uma pessoa que, tipo, a primeira coisa que eu faço é ligar para ele. Uhum. Claro, às vezes acontece, né? Eu já tive imóveis eu comprar particular, Sim. mas não ser apresentado por um corretor e comprar. Não, eu fui apresentada pelo próprio particular para poder comprar. Então, porque tem muito esse negócio das pessoas às vezes querer ir lá com o corretor vê o imóvel, fazer todo o teu trabalho que é gasto, né? Gasta gasolina, gasta tempo, né? Na imobiliária eu acredito que o gasto é bem grandinho, né? Alto. É bem altinho, né? E depois a pessoa vai lá e ainda tenta comprar ainda com o proprietário, né? A gente passou por uma situação recente aí dentro da imobiliária. O cliente foi para o atendimento, né? Visitou o imóvel, um imóvel bom aqui na cidade, padrão bom. E depois de 10 dias o negócio estava fechado direto com o proprietário. Então a gente fez todo o processo de apresentação, né? Linkou as duas partes, comprador e vendedor, e fomos expelidos do negócio. Mas tu não tinha um contrato? Então hoje, principalmente pelo que tu falou, nem todos os profissionais do ramo imobiliário trabalham com seriedade. É um mercado que está muito prostituído. Então, É muita gente, né? É muita gente. Muita gente. As pessoas se privam em alguns momentos de entregar a exclusividade. E quando eu não tenho a exclusividade, qualquer pessoa pode vender, inclusive o proprietário. Sim. Então foi onde a gente sempre instrui a equipe, pega exclusividade, mas às vezes não acontece, foi esse caso. E daí são nessas adversidades que a parte, a artimanha de saber vender que entra daí no negócio, Aí né? é E o que vocês hoje fazem para poder segurar esse cliente, né? Fazer com que esse cliente se torne realmente um cliente fiel, né? Mostrar essa parte toda de que acredito que vocês devem ter muita coisa que vocês sabem que nós que estamos aqui de fora, igual eu estou construindo agora, então cada construtora que eu vou, eu digo, gente, ganhei uma aula. Agora eu vou, daqui a pouco eu vou virar meio engenheira já. Verdade, verdade. Porque tu ganha uma aula, principalmente quando tu pega uma pessoa com credibilidade. Gente, olha só, aqui no QR Code vai ter o nosso QR Code do nosso e-commerce. Então, ó, para você que está interessado em ver as novidades, fique ligadinhos que tem bastante coisa passando ali, ó. Conecta lá depois de você terminar de assistir aqui, que tem bastante novidades ali. Então, ó, fique ligado, tá? E aqui depois eu vou contar para vocês de um parceirinho que para ti que tem que estar bem apresentado, né? Que nós vamos falar ainda sobre isso, né? Você tem que ver que esse tempo a gente conversa bastante, é coisa de venda, assim, dois comercial aqui conversando não dá, né? A gente começa a vender os peixes tudo, né? Mas o que é a estratégia que vocês usam hoje de venda? Porque, na realidade, tu é expert em vendas, né? Tu criou estratégias, né? Sim. E pelo que tu me falou antes, tu também dá consultorias em vendas. Sim. Só na parte imobiliária ou tu também dá consultoria em vendas em outros ramos? Hoje o meu business é focado pro imobiliário. Certo. Sempre eu tô na parceria de instruir outras pessoas que estão com dificuldade de venda. Eu descobri, eu vou voltar umas 2 casas aqui pra gente entrar nesse assunto. Quando eu estava no olho do furacão, eu comecei a ver os corretores ganharem bem. Sim. E eu entendi que eu queria aquilo para mim. E foi onde eu comecei a pegar as deficiências de cada corretor ou de cada empresa que eu passei para criar o meu case de negócio. Então foi onde eu me tornei corretor, depois fui para corretor autônomo, depois gerenciei a imobiliária mais antiga aqui da nossa cidade e consequentemente chegou um ponto que bati com a cabeça no teto. Pô, eu preciso ter a minha. Não dá mais para expandir, né? Não dá mais para defender a marca dos outros. Sim. Pô, vou criar a minha marca, fazer o meu brand aqui em cima da minha marca, vão desenvolver a minha marca. Por quê? Porque exatamente isso. Tinha técnicas e algo que a minha expertise de negócio eu tinha desenvolvido que a própria instituição que eu trabalhava não acreditava. Tá entendendo? Entendi. Então, hoje, um dos pilares nossos, um dos princípios que a gente batalha e trabalha para manter dentro da empresa é conexão. A gente precisa criar um maior número de conexão e a maior conexão com o cliente. Sim. Se você determina no começo do atendimento a conexão verdadeira com o teu cliente, ele entendendo que tu é o cara preparado, tanto em alta performance na parte de venda, mas também preparado e lealdade, esse cara dificilmente vai fechar com outra pessoa. E existe uma estratégia para te fazer esse posicionamento. Sim. Hoje a gente trabalha desenvolvimento de equipe dentro da imobiliária focado nisso.
Hoje a gente trabalha muito sobre o emocional, porque tu tem que ganhar o teu cliente nisso também. Sim. Saber que ele está comprando não de uma máquina. Porque hoje nós estamos muito, né, no digital, a gente tenta o máximo humanizar isso. Para os contatos ser direto, né? Para o cliente entender. Ele me entende. Ele entende a minha dor. Ele entende que hoje eu tenho, vamos falar de números aqui fictícios, mas eu tenho 500, eu tenho 1 milhão, quero construir uma casa. Qual condomínio que eu vou morar? Ah, mas o corretor que está pensando no teu bolso, na tua carteira, ele vai vender aquilo que está ali mais fácil. E às vezes tu tem o sonho de morar lá na primeira linha, em um dos condomínios de lá. Uhum. Né? E o corretor não tá tão esforçado para esse teu sonho acontecer. E vai tentar te empurrar Porque ele qualquer quer coisa. ganhar dinheiro, É o né? dinheiro. Então, o nosso foco, uma das prioridades nossa é não olhar para tua carteira. É olhar para o teu projeto e sonhar junto contigo, para essa realização acontecer. Nossa, bacana. E aí as Condiz com coisas aquilo que eu acontecem. acredito também na loja. Não é vender uma roupa para pessoa, Sim. né? É deixar ela bem, deixar ela se sentindo bonita. A roupa, depois a compra do produto é uma Uma consequência. consequência. É uma consequência. Eu trabalho muito isso porque alguém acreditou em mim quando eu não acreditava mais. Alguém acreditou em mim quando eu não acreditava mais em mim. Se tivesse um anjo, então, Exatamente, sim. que Teve alguém que me apoiou, teve alguém que disse continua. Uhum. Né? O cenário falava o contrário. Então, hoje, eu busco essas pessoas. Hoje, eu busco desenvolver. Eu não trago corretor de outra imobiliária, eu não trago corretor da concorrência. Eu busco. Treine, então. Eu treino pessoas. Porque se eu pegar uma pessoa que já acha que está pronta, dificilmente ela vai te ouvir. Sim, sim. É diferente de tu ensinar, né? Aí a pessoa vai pegando o jeito conforme. Exatamente. E o nosso feeling é o quê? Sonhar junto. Sonhar o meu sonho como empresa, sonhar o sonho do cliente que está comprando. Então, a gente trabalha muito nisso. O nosso desenvolvimento de equipe é muito isso. Sonhar junto com o cliente. E aí eu trago pessoas para o meu ecossistema que estão abertos para isso. Tem que estar aberto para evoluir, tem que ter fome de crescimento, né? E estar sempre se capacitando. Então, a gente trabalha nesses pilares para a venda acontecer. Claro que tem a recorrência. Uhum. Hoje eu digo, Sim. o corretor que vem para o mercado imobiliário, que ele não está preparado, muitas das vezes 6 meses para acontecer a primeira venda, esse cara nunca mais volta. Então, Sim. ele passa no mercado e vê essas deficiências do dia a dia de Uhum. tentar vender e não conseguir vender. E é o mais difícil de não receber, porque fica Uau. meses, pode ficar até meses sem poder receber, né? Porque é comissionado, né? Comissionado. Hoje em dia é quase tudo comissionado, né? Como é que uma vez tinha o salário, mas hoje eu acho que já está diferente. Como é que funciona? Hoje o meu sistema, onde eu faço a gestão, a gente tem associado. Eu faço, sim. cada corretor é dono da empresa Entendi. junto comigo. Uhum. Então, 50% da comissão é dele, 50% é da imobiliária. Entendi. E a gente trabalha muito meritocracia. O cara tem uma alta performance, beleza, nós vamos te remunerar por isso. Então, temos metas a ser alcançadas. Vendeu X, ganha mais. Que legal. Nas outras imobiliárias não tem isso, tá? Tô É puxando um método pouquinho. diferente, então, que vocês trabalham. Sim. Que a pessoa tem uma performance boa, vai se destacar mais na tua empresa. O mercado imobiliário, ele é muito cíclico. Eu costumo falar sempre isso, né? Tem as altas, tem as baixas, tem as altas e a baixa. A jornada do corretor, ela já está meio que desenhada. Esse corretor, ele entra no mercado, no meu caso, entrou como agenciador, viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, se transformou em corretor, virei gerente e montei uma imobiliária. Então, o corretor, quando ele entra e começa a ver dinheiro na mesa, que não está alinhado com o sonho, propósito e tem a ética profissional, esse cara vai fazer essa jornada. Eu vou montar uma imobiliária, deu. Só que por trás tem muita coisa. Por trás dos bastidores tem muitas coisas que acontecem. Né? Até porque tem muita lei, tem muitos problemas, tem muitas situações, lei, pessoas que podem comprar um imóvel e de repente daqui a pouco perder por não ter feito um bom contrato, feito uma boa avaliação também desse imóvel, né? Sim. Mas me conta uma coisa que eu percebo. Para vender também, né? Pelo menos no nosso caso, quando a nossa imagem é algo que é muito importante. E tu pega... Hoje vocês estão em quantos corretores na tua empresa? Eu tenho uma equipe com 12. 12 pessoas. São bastante pessoas. É bastante. Culturas diferentes. Muito. Condições financeiras também diferentes. Porque se tu pega pessoas que não têm experiência no mercado, é quem está começando. E costuma ser quem está começando, né? Exatamente. A renda.
E como que funciona essa parte, assim, de vocês, na empresa de vocês, de cuidar dessa imagem desse colaborador? Não deixa de ser um colaborador, por Com mais que ele, certeza. né, trabalhe e Sim, faz sim. parte do time, né? Como é que vocês fazem isso? Vocês têm uma apresentação, vocês têm um cuidado com isso, né? Eu vejo que tu é um cara muito alinhado, um cara bem Obrigado. arrumado, né? Tu tem um perfil harmônico que a gente chama, né? Então, fisicamente tu é harmônico, então Uhum. tu gosta de se cuidar. Então, é Uhum. natural, já encalando já com o estilo pessoal, que daí a gente já conversou antes, tá tudo certo, né, amigo? Verdade. E isso é uma coisa que também está muito junto na parte da venda, que nos auxilia muito. Como é que tu faz essa contratação? Como é que tu faz essa orientação? Quais são as práticas que vocês usam em relação a essa imagem pessoal desse teu colaborador? Boa. Eu costumo bater muito ali na equipe e não só na equipe, mas eu falo muito sobre isso, que o resultado ele move, né? Então, quando eu contrato, a gente tem um vínculo de associado, temos um vínculo de parceria com cada colaborador que está ali dentro do escritório, mas a gente dá algumas direções práticas. O que pode e o que não pode, né? Hoje eu vejo que tu tem que ter congruência em tudo que tu faz. Se eu vendo um imóvel de entrada, não tem necessidade de ter o carro que eu tenho hoje. Entendi. Como eu tento atingir um público de médio para alto, eu tenho que ter congruência nisso. E aí entra uma frase que eu aprendi isso muito cedo na profissão, que todo dia tu vende. A gente acorda vendendo. Todo santo dia tu tá vendendo uma ideia, ou tu tá trocando uma informação sobre política, religião. Todo dia tu tá vendendo, mas às vezes tu assina contrato. Às vezes eu vou assinar o contrato do apartamento, da casa, do terreno em condomínio, mas todo dia eu tô vendendo alguma coisa, ou é no restaurante que eu tô almoçando. Tu planta sementinha, na É realidade. isso Eu aí. acho que é isso, né? Tu planta Então, desejo. precisa ter congruência em tudo que a gente faz, principalmente na corretagem. Por quê? Por que que eu falo principalmente na corretagem? A corretagem, por muitos e muitos anos, a porta de entrada, a régua de entrada foi muito baixa. Era a pessoa que tinha um serviço à noite e fazia um freelance na corretagem. Um bico. É o bico, né? É o bico. Uhum. Vou fazer um bico de corretor. Esse cara não tem performance. Esse cara já tem o salário dele que vai chegar Sim. dia 10 ali. Ele não vai botar a energia dele ali. Não vai. adianta, né? Porém, o novo mercado, o mercado 4.0 que a gente chama, que é esse mercado mais agressivo e vem com uma nova performance. É um empreendedor que é mais novo, não é mais o dono de empresa de 60, 70 anos, é o dono de imobiliária de 25, 30 anos. É o cara que se veste bem, que investe em desenvolvimento. É o cara que tenta fazer conexão, network, porque sabe que a maior fonte de rendimento é isso aí. Então, é isso que a gente tenta bater sempre na equipe. Claro que a equipe são culturas, são pessoas Sim, diferentes, condições também, né? condições, mas a gente tem muito bem alinhado isso aí. Essa postura, esse comportamento, né, tanto em se vestir, quanto em se portar na venda, quanto ter as técnicas afiadas de venda para acontecer, a gente sempre bate para ter congruência. E tu já tem, assim, um nato teu de estar bem vestido, bem arrumado. Tu teve orientações ou é uma coisa já nata, uma coisa que tu já veio, já... Ou tens algum mentor que te auxilia hoje nessa parte da tua imagem? Eu sempre fui meio vaidoso, tá? Será? Eu Ai, sempre- ninguém percebe. A gente brincando aqui, gente, no início, ele disse, ai, um laquezinho, né, pra ficar certinho aqui. Aqui, ó. Para ficar tudo certinho. Mas isso é muito bom, porque as pessoas cuidadosas consigo, né? Elas passam uma imagem que se tu te cuida, tu imagina, né? Tu vai cuidar também do outro. E quando tu é relaxado, que a gente fala, né? Quando tu não te Isso. cuida, naturalmente parece que tu também não vai cuidar do que é do outro, né? Sim. Porque tu acaba vivendo o sonho Exato. do outro e acaba tendo... Cria relações entre as duas coisas. Não adianta. A tua imagem, por isso que é tão importante. Eu costumo falar ali na equipe, vou usando várias citações, porque a nossa conversa está indo mais para isso, mas eu costumo falar ali na equipe, se você não gerencia seu corpo, se você não gerencia o seu modo de se vestir, dificilmente você vai gerenciar uma negociação. Tua imagem não adianta. Então juntou, eu sempre fui meio vaidoso, tenho os melhores caminhando junto comigo, hoje o Natanael, que já entrevistasse aqui, faz o meu Sim. posicionamento, E é o cara, né? é o cara. Já tô louco, tá na minha listinha lá, amigo. Daqui a pouco eu chego lá. Fecha com ele que eu ganho comissão. É? Ah, é? Ah, então É tá. brincadeira, Depois aí eu brincadeira. também posso ganhar aquela. Indicação, né? Começa a fazer Indicação. uma pirâmide. Então, eu entendi isso muito cedo e cada vez mais eu venho me aperfeiçoando em tudo, né? Então, sempre busco estar conectado com os melhores. Para mim, ter uma alta performance, consequentemente, passando para os que eu mentoro, e, consequentemente, a gente criar esse movimento
e ter sucesso em todas as ações das nossas vidas. Nossa, que top. Frase pronta, né? Não, pois é. Isso aí tu treinou muito em casa? Como é que foi esse negócio? Não, tá tudo certo. Foi Saiu, fluiu, essa fluiu. foi espontânea. Foi espontânea. Então, anota aí, grava, já que tá tudo certo. Ô, Júnior, e como vender um imóvel, sabe? Quais são os passos de vender um imóvel? Eu vou te falar a minha parte de venda, né? Minha parte de venda, a gente faz o Cava Bem, que a gente chama. Né? Não sei se já ouviu falar sobre isso, Cava Bem, né? Então, a gente fala as vantagens, qualidades e benefícios de um produto. É praticado isso também na parte do imóvel? Não foge disso, né? Mas o mais importante, né? Hoje o mercado imobiliário ele tem ficado um pouco mais agressivo, porque antes tu iria fazer a captação lá na rua do cliente e trazia esse cliente para dentro da imobiliária. Certo. Hoje, muitas das vezes, esse cliente está dentro da imobiliária de forma de lead. Pingou no teu celular o cara que despertou o interesse. Ah, gostei dessa publicação, gostei desse imóvel. O mais importante nessa jornada de venda hoje, a estatística do mercado me mostra que esse cliente, do dia que ele clicou na tua publicação, na minha publicação, até a assinatura do contrato, a estatística me fala que é 6 meses. 6 meses? Esse é o tempo. Nossa. Tu tá lá... Mas vamos conjecturar aqui. Tu tá ali com o teu esposo na tua casa, no teu apartamento. E você, a gente precisa ter um conforto a mais. Quero grama agora. Tenho um filho, quero grama. Tu começa a procurar casa. Daí tu começa a entender que aquela casa de bairro não faz sentido para ti. Ah, precisamos de um condomínio. Então, isso aí já passou 60 dias. E aí, nós temos o CRM, a gente faz a gestão do CRM, da equipe, né? Então, esse processo que o cliente chegou, que o lead chegou a fechamento é 6 meses. Levantamento de necessidade é a ferramenta essencial para a venda acontecer. Eu entender que tu quer morar de fato num condomínio determina, porque muitas das vezes eu acho. E esse é o grande problema dos corretores que não têm sucesso em venda. O cliente ele não sabe o que quer. Isso é fato, a gente tá? quer tudo ao mesmo tempo. A gente quer conforto, mas a gente quer estar num lugar que é prático, que é no centro, mas tu não quer barulho. Uma vez eu tinha um amigo que disse assim, então, amigo, tu não sei onde é que tu quer morar, porque esse lugar ainda não existe. Que tu quer juntar muitas coisas ao mesmo tempo, mas não encontra, né? Porque tem os benefícios de morar num condomínio? Tem, mas ele costuma ser mais afastado. Sim. Tem a vantagem de morar no centro? Também tem, mas é mais barulhento. Exatamente. É centro, né? Então tem todas essas diversidades, né? Mas a venda... E vocês vão na casa, vamos supor, vou vender uma casa, né? Porque a casa, ela tem as suas dificuldades, às vezes, na construção, enfim. Vocês fazem uma avaliação desse espaço, desse ambiente, para depois estar passando? Já aconteceu de vocês não pegarem alguma coisa para vender porque realmente não era um produto que estava à altura da tua imobiliária? Direto. Como é que funciona? Isso acontece Sim, muito? direto. Hoje pelo know-how que eu tenho de mercado, hoje pela fixação que eu tenho construído da minha marca no mercado, hoje eu escolho o que eu quero vender. Então, tem produto que não faz sentido com o que a gente quer vender. Um dos pilares primordial é ter, no mínimo, a escritura. Sim. E a averbação. Que tem bastante casos que não Tem um monte de mansão sem averbação. Sério? É sério. Cara. Então, nossa, não algumas... porque muitas casas, construções antigas. Herança também, de tu ia pai, lá e né? ia fazendo. Hoje tu não consegue levantar uma parede sem ter a liberação da prefeitura. Eu entendo o que é isso. Ou coisinha toda demorada, né? Exatamente. Misericórdia, gente. Então tem que estar muito bem alinhado para a gente poder promover a venda, né? Hoje a gente faz o nosso método de captação, tem agenciador na rua, eu faço avaliação, passo um laudo técnico de avaliação, desde estrutural, tu construiu a casa, botasse uma mobília, tem a valorização desse bem que tu investiu ali, e aí a gente traz para a realidade do mercado para promover a venda. Porque eu não pago, eu e nem você, se fosse a compradora, tu não paga apego emocional. Ah, mas eu ganhei essa bancada da minha mãe. Ah, sim. Eu não posso pagar por isso. Não. Mas o cliente quer cobrar. O pai que fez essa garagem aqui, o pai já faleceu. E daí, essa é uma missão, que se tu não estiver preparado, se não for um profissional de alta performance, muitas das vezes, volto de novo naquilo, tu é conduzido pelo comprador. E, na verdade, quem conduz é o corretor. Sim. Eu, nesses anos, né,
compra loja, vende imóvel para comprar loja. E uma das facilidades assim que eu via para vender fácil, porque todos os imóveis que eu tive que eu vendi muito fácil, porque pegou pessoas boas também, é claro, né? Mas era estar bem apresentado. O Com certeza. apartamento está tudo organizado, certinho, bem cuidado, né? Maquiado. Só que isso financeiramente, ele não tem valor. Sim. Ele só tem uma probabilidade de vender mais rápido, porque ele já está pronto e ele está muito bem apresentado para a pessoa comprar. E a maioria das pessoas querem comprar e já ir morar, né? Eu acho que 99% Sim. das pessoas é assim nesse padrão. Então, facilita. Só que financeiramente, tu manter algo muito organizado, né? É caro para quem tem o imóvel, mas para quem vai pagar, não quer pagar por aquilo. Não. Porque daí os móveis que a gente chama, né? A mobília, ela perde o valor, né? Exatamente. É a velocidade da venda, né? Tu vai apenas acelerar essa velocidade para a venda do teu imóvel acontecer. Porém, não dá para ganhar dinheiro em cima disso. Né? Então, essa conscientização tem que ser passada de forma clara, né, para que a venda aconteça. Eu não posso ter uma carteira hoje com 5 mil imóveis, sendo que esses 5 mil imóveis vão ficar ali por 5 anos. Não faz sentido. É preferível trabalhar com uma carteira menor e ter rotatividade de venda, porque eu ganho de venda. Entendi. Então, a tua imobiliária hoje é uma imobiliária que é renome, tem um treinador lá dentro que é um mentor que faz a coisa acontecer. E vocês fazem o quê? É reuniões mensais, diária, como diz outro, por hora? Tem cada caso é um caso. Então, mas vocês têm essa prática, sim. sim? Porque são 12 pessoas, né? Então, exatamente. A gente é uma imobiliária nova de 20 meses. Ela tem 20? Tu tá há 6 anos? Eu tô 7 anos no mercado. 7 anos no mercado. Passei por essa história que eu te contei, essa jornada do mercado e faz 20 meses que eu abri a imobiliária. Então tu tá ainda engatinhando como empresa. Eu brinco como empresa, porque eu vou fazer 10 anos, então eu digo que agora eu já tô começando a entrar na adolescência. Até então eu era criança. Então tá 20. Não, e eu tenho muita clareza disso. Eu tenho muita clareza que eu sou uma empresa. Já tem um time desse em pouco tempo, já dá para notar que é algo que já tá vindo com bastante, né, solidez, que vai ser algo bem, bem grandioso. Eu acho que o que me favoreceu muito foi todos aqueles desafios que eu passei lá atrás. Com certeza. E aí, quando eu vi que eu estava pronto para isso, eu já fui minimizando o que eu via que ia ser cenários negativos. Então, por isso que a gente avançou bastante em 20 meses. Né? Basicamente, a minha história é de agenciador há 6 anos e meio atrás, ganhando R$900, para dono de imobiliário agora. Com uma equipe de 12, a gente está expandindo, a gente trocou de espaço de novo. A gente é no bairro Pio Correia, um bairro bem consolidado na cidade. E a gente está avançando. Então, nosso case de sucesso, de verdade, não é só criar raízes na cidade, mas a gente ser a maior imobiliária da cidade nos próximos anos. Amém. Que Deus abençoe, que diga amém. E já disse. E já, né? Sabe, né? A gente entende, assim, um do outro. Quando a gente fala de Deus, a gente consegue. Quando Deus fala, a gente tem que ser obediente, né? Verdade. Porque eu vou te contar, muitas vezes eu tive vontade de desistir. Eu só não desisti porque eu lembro que Deus me disse o que Ele queria de mim. Porque se não fosse isso, eu já tinha desistido várias vezes. Mas, meu amigo, nós já estamos aí, o negócio já está se estendendo, a nossa conversa. Viu como passa rápido o negócio? O negócio passa muito rápido. Então, deixa aí para mim, né? Falar de vendas mesmo, né? A imobiliária, ela é baseada em vendas, né? E é uma venda desafiadora, porque é um mercado bem... Né? Não é como eu vou lá, eu posso vender para uma cliente... 2 televisão, porque ela tem, às vezes, 2, 3 quartos, né? A televisão, daqui a pouco eu já não quero esse modelo, já vou lá, troco. É fácil de estar trocando. Ou a roupa, a mesma coisa, né? Eu posso lá comprar 10 looks, né? Se eu não usar, tá tudo certo. O imóvel, ele tem um valor sempre mais agregado, né? Eu digo que é carro, né? E depois o imóvel, que é uma dos valores mais agregados que a gente tem. Quais são realmente hoje, se fosse dizer para alguém que está iniciando, né? Nesse ramo, para quem está nesse ramo e às vezes está se sentindo perdido, porque... É muita gente à procura, porque provavelmente se alguém procura, porque o negócio também é bom, ruim não deve ser. Eu nunca trabalhei nesse ramo, mas eu acredito que deve ser, porque eu conheço muitas pessoas. Quais são as dicas que tu daria, né? Quais são, se tu fosse auxiliar alguém, o que tu faria? O que tu diria? Eu costumo falar em toda a contratação, de quando eu estou trazendo um corretor novo para minha equipe, que tem 3 pilares que não podem ser quebrado. Existem 3 passos que não tem como você passar por cima. Primeiro deles, a ética nas negociações. É um mercado prostituído, é um mercado agressivo, porém você precisa ser ético.
porque isso vai resultar em futuros frutos de uma indicação, de você colher do própria negociação uma nova venda. Então, a ética profissional, o primeiro pilar. O segundo, comprometimento. Você precisa estar comprometido com o mercado, você precisa estar comprometido com os teus sonhos, com a tua família. Você precisa entender que tem algo por trás maior do que o dinheiro que está na mesa. E o terceiro ponto, resiliência. Você precisa ter muita resiliência. É muito não. Resiliência é a arte de se recompor a cada não. Você precisa disso todo dia. Se você tiver esses 3 pilares alinhados, impossível você não ter sucesso na área da corretagem. Nossa. E é tu que entrevista mesmo as pessoas para trabalhar contigo ainda hoje? Comecei comigo, hoje eu tenho uma agência daí que tá dando uma terceirizada aí para mim, então quando vem para conversar comigo já é bem filtrado. Entendi. Mas ainda passa por mim ali, né? E daí, por que eu faço isso? Para economizar tempo. Hoje tempo é a moeda mais valiosa, é dinheiro. Segundo ponto, tem que estar alinhado com os meus princípios, propósito. Então, essa segunda conversa é para isso. Pô, estamos alinhados nisso, criou uma conexão, tem uma energia, vamos caminhar junto. E tem que ser uma pessoa que valorize a família também. Se tu tem propósito, é principal a família, né? Aí é onde acaba... Com toda certeza. A pessoa tem que ter esse propósito. Tem pessoas que não são e tá tudo certo. Sim. Aí, tipo assim, ó, quando tu precisa de alguém para ir viajar, tem que ser uma pessoa que não é conectada demais com a família, porque viajar tu já foi... Né? Na época tu não era casado, Sim. Hoje tu faria a profissão de ser um... É difícil. Não adianta, né? É difícil. Tu trabalhar na estrada, tu tem que abdicar, né? Dos momentos, teu filho, ser caminhoneiro, eu digo, né? Sim. A pessoa, não é que ela não tenha família, mas às vezes ela não é tão importante como tem outras pessoas que elas não deixam a família por nada. Eu sou uma, eu não deixo por nada. Pode ser o dinheiro maior desse mundo, mas família para mim é prioridade. Eu acho importante ter esses alinhamentos. Eu acho importante, no meu caso, o corretor que está alinhado com isso é o corretor que tem mais sucesso em tudo que ele faz. Por que eu te falo isso? Esse corretor, ele não prioriza só esse dinheiro que está aqui em cima da mesa. Ele tem um bem maior em casa. Ele zela por esse bem maior, como ele vai zelar na tua negociação. É verdade. E aí começa a criar essa conexão de novo e vai desenvolvendo. Então. Júnior, querido, agora, quer deixar aqui o teu arroba, pessoal, a marca, mas já fala aí teu arroba, pessoal te seguir, da imobiliária. Uma imobiliária aí que tem tudo para crescer muito ainda, né? Para aparecer muito, junto com o nosso amigo aí, Natan, que tá arrasando. Natan, né, Natan? Natanael. Por que eu cismo que ele é Natan? Mas é Natan, É Natan também, né? É Natan também, o Natanael. Diz aí teu arroba, quem quiser entrar em contato contigo. De repente alguém que quer comprar um imóvel, né? Não ia perder essa. Quem quiser comprar, quem quiser investir, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto, sobre a On Time, consultoria imobiliária, o meu Instagram é @juniormarquescorretor. Ali eu posto conteúdo, ali eu posto alguns imóveis premium, ali a gente troca um pouco mais de informação. E tem o arroba da imobiliária, que é @ontimeimóveis. Ali está todo o nosso marketplace de negócio. Segue lá, que com certeza vai ser um prazer receber vocês para tomar um café lá no escritório. Já tá convidado, tá? Opa, já gosto, eu gosto de investir. Vai lá. Bora lá. Obrigado, querido, que Deus te abençoe. Amém. E, gente, ó, fiquei o contato do Júnior. Tenho certeza que vai ser grande sucesso. Vamos ainda sentar para te contar novos projetos. Hoje tu tem 2 projetos, tem a imobiliária e tem a tua da consultoria também, né? Então, quem deseja aí ter ele como consultor, esse é o cara certo, né? Principalmente no ramo imobiliário. Tem muita técnicas, eu acho que tu pode ainda apresentar. Acho que não deu nem pra gente falar muito, porque se fosse falar muito... Exatamente. Hoje a gente falou mais a minha história, mas quem quiser caminhar junto, quem quiser conhecer mais, quem quiser aperfeiçoar as técnicas de venda, não necessariamente tem que ser um corretor meu. Eu aprendi uma coisa muito cedo e não posso finalizar sem falar isso. Opa, isso é bom. Quanto mais eu passar, mais eu recebo. É algo de Deus isso. Se você fluir sobre outras pessoas, Deus vai fluir muito sobre a tua vida. Com certeza. Então, eu preciso dessa conexão. Quanto mais pessoas quiserem aprender sobre o mercado, eu estou aberto para ensinar. Querido, obrigado, tá? Foi um prazer enorme mesmo. Que Deus venha abençoar grandemente a tua vida, a tua família, né? O teu lar, os teus sonhos, os teus projetos. Tendo na mão dele, vai dar tudo certo. Porque o futuro dele pertence, né? Verdade, exatamente. Só a gente guiar para ele. Exatamente. Obrigado, tá? Obrigado. Obrigada. Gente, então mais um episódio hoje, ó. Fica aí na tela o nosso QR Code
para vocês estarem acessando o nosso e-commerce. Lembrando que aqui, ó, a gente tem o nosso parceirão, que é o Código Zero. Gente, esse kitzinho aqui é um box. Vou até mostrar. Tem um monte de água mineral aqui, mas tá tudo certo. Era para disfarçar, tá? Para deixar tudo bonitinho. A gente tem aqui, ó, algo que é um kitzinho. Opa, cara, tem uma bolachinha que não era para cair, mas tá tudo certo. O kitzinho, gente, pensa numa malha de qualidade. Agora eu vou te vender. Vai. Vou te vender agora. Tu veio falar de venda, eu acho que eu também. Agora eu vou ver se eu foquei aqui, tá? Foquei, expandi no negócio. Gente, pensa num produto de alta qualidade. Essa malha aqui, ó, ela é uma malha. Bota a mão pra te ver, que gostosa, bem levinha. Olha aí, ó. Ó, Ribana, excelente. Então, ó, Código Zero tem lá na loja Trânsito, esperando por vocês, homem que quer estar bem vestido. E lembrando para homens também que querem estar na moda, com as suas cores certas, lá na Trânsito você vai ter uma ótima informação sobre uma consultora que vai te apresentar esse novo método que agora está sendo uma febre. Eu aqui mesmo, que vos falo. Então, gente, obrigado, tá? Não podia deixar passar em branco de falar aqui do nosso parceiraço, que a gente gosta muito dessa marca e acredita muito nela também. Um grande beijo e até a próxima.